Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao 20. Como é culto de ensinamento, nós vamos nesse ritmo, né? Refletindo nos versículos, nas histórias, no exemplo de Cristo, e aqui, mais especificamente, né, Mateus 28, as palavras de Cristo. E depois nós vamos ler também Atos 1 e 8, que todos nós conhecemos. Mateus 28, do 16 ao 20. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? E Atos 1 e 8, que é um versículo que nós conhecemos bem, né? Atos 1 e 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Que ele está sentado, meu irmão? Nós vamos então falar sobre evangelismo, reaprendendo a evangelizar. Eu lembro vocês que jamais eu chego aqui achando que sei, né, tudo a ponto de ensinar coisas extraordinárias para vocês. Não. Por isso que eu coloquei justamente o tema dessa série, reaprender, porque a gente precisa reaprender aquilo que já aprendemos, a gente precisa revisar, a gente precisa olhar novamente, porque Cristo nos ensinou, né, e pegar o beabá, né, do que Ele nos passou. Hoje, meus irmãos, um assunto bem interessante e que realmente nós precisamos voltar, né, a refletir sobre, é justamente o evangelismo. Porque nós vivemos tempo de comodismo. A igreja se encontra acomodada. E quando eu falo igreja, não estou falando Assembleia de Deus, eu estou falando os cristãos que servem a Jesus. Estou falando de mim, estou falando de vocês. Nós vivemos tempos de comodismo, estamos acomodados. E, por outro lado, o mundo, ele vive em tempo de desconfiança com a igreja. Olha só, então, a situação que nós nos encontramos. A igreja está acomodada e o mundo está desconfiado com a igreja. Né? E aí a gente podia citar tantas coisas, ou pessoas que se dizem ser igreja, aí podemos falar de alguns escândalos, de teologias distorcidas, e assim por diante. Mas essa é a realidade hoje. O mundo está bloqueado para quem é crente. O mundo já tem uma visão, principalmente na realidade nossa, brasileira, tem um pé atrás com os cristãos, com os crentes. E, infelizmente, no contraponto, nós estamos um pouco acomodados. Mas quando nós falamos de evangelismo, nós estamos falando justamente da solução do mundo que está em nossas mãos, que já tivemos um encontro com Cristo. Nós temos a solução para o pecado. Nós temos a solução para o vazio existencial. Nós temos a solução para o pecado original do homem desde Adão e Eva. Nós temos a solução. Sabemos que Cristo é a ponte que liga o homem a Deus. Mas todos os dias nós temos visto as pessoas correrem, em fontes secas, buscando alguma água para preencher esse vazio. E lembrando das palavras do próprio Jesus, Ele é a água da vida. E quando nós falamos de água, nós estamos falando de algo essencial para o viver, essencial para o existir. O próprio Jesus usou a metáfora, água e pão, se relacionando a si, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, para despertar, olha, eu sou o básico, não tem vida sem mim. E nós sabemos disso, e precisamos fazer muito mais com essa verdade que nós possuímos. Então, eu separei aqui pelo menos 3 coisas para nós estarmos refletindo sobre evangelismo.
Lembrando que esse versículo que nós lemos, que é a famosa grande comissão, lá em Mateus 28, nós precisamos recordar que Jesus havia morrido, ressuscitado, os discípulos estavam meio incrédulos, ressuscitou, não ressuscitou, as mulheres foram as primeiras a ver, então, naquela época, infelizmente, os discípulos ainda não tinham percebido que Jesus estava causando uma revolução feminina ali, e quando as mulheres falaram, não deram muito crédito. Jesus teve que aparecer no meio deles. No meio deles, a gente conhece a história, ali não estava o Tomé, mas Tomé ele estava no mesmo nível de todos. Os outros acreditaram porque viram. Tomé falou, como ele não estava, eu só vou acreditar a partir do momento que eu ver e tocar. Jesus aparece também para Tomé depois, e Jesus fala para os discípulos, olha, vocês então vão para Galileia, e me esperem lá em cima, que lá eu vou me encontrar com vocês. Então, Jesus agora estava ressurreto. Eles sobem para Galileia e lá esperando Jesus aparece para eles e numa das instruções principais Jesus diz justamente o que nós lemos ali, a grande comissão. Agora vocês já aprenderam tudo o que vocês precisavam. O Espírito Santo vai vir sobre vocês, mas vocês precisam entender uma coisa, isso que vocês viram, ouviram e aprenderam, vocês saiam daqui e vão para o mundo todo, pregando essas boas novas a toda criatura, batizando-os e ensinando-os a obedecerem todos os meus mandamentos. Então, irmãos, 3 coisas eu separei aqui para a gente estar refletindo sobre isso. E a primeira, quando nós falamos sobre reaprender a evangelizar, é justamente entender qual é a nossa missão. Se você olhar lá no versículo 19, Jesus é bem claro, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Resumindo, e a gente sabe disso, evangelizar é levar uma pessoa a conhecer a Cristo e, se possível, levar a ela a desfrutar a Cristo. Ou seja, vai muito além daquilo que a gente está acostumado a evangelizar. Você vê os crentes assembleianos, desde sempre foi assim. E não que isso não surta efeito. Só estou querendo dizer que não é só isso. Pastor, me dá um maço aí de folheto que hoje eu vou evangelizar. Pega um maço de folheto, vai para a rua, vai para a praça, vai a algum lugar entregando. Ok, pega aqui um folhetinho, Deus te abençoe, volta para casa dizendo que evangelizou. Ok? Evangelizou, de certa forma sim, mas esse foi apenas o primeiro passo. Porque evangelizar vai muito além de entregar um folheto. Evangelizar vai muito além de colocar frases cristãs no Facebook. Evangelizar vai muito além de falar a respeito de Jesus. E quando nós olhamos aqui, a gente começa a perceber justamente isso nos ensinos de Jesus, que evangelizar é também fazer discípulos. Evangelizar é usar todas as minhas forças, todas as estratégias possíveis, para mim fazer as pessoas entenderem que Jesus é a solução para a vida humana, que Jesus é realmente o único caminho, é a verdade e é a vida. Agora, se nós olharmos para a realidade, por exemplo, do Brasil, você vai ver que no Brasil a maioria das pessoas já foram evangelizadas, nesse sentido assim, que a gente precisa repreender, que eu digo, nessa mentalidade que saber que Jesus morreu na cruz por ele, que geralmente é isso que ele sabe. Agora, a maioria das pessoas que não aceitam a Cristo, você vai se aprofundar um pouco mais, poucas delas entenderam de fato, qual é a mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem dessas boas novas, desse Evangelho que Jesus falava, essas boas novas. Poucas pessoas compreendem de uma maneira assim, racional o que é o Evangelho para poder aceitá-lo. Isso, claro, mostra que nós, como evangelistas, temos também tido os nossos defeitos na hora de comunicar e transmitir essa mensagem do Evangelho. Mas poucas pessoas. E se você for um pouquinho mais fundo sobre compreensão do Evangelho, você vai ver que, às vezes, alguns cristãos que estão tempo já na igreja não entenderam ainda plenamente qual é a mensagem do Evangelho, o plano básico do Evangelho.
né? Como os irmãos sabem, pastoreei adolescentes durante alguns anos, e de vez em quando você chegava para um adolescente e perguntava por que Jesus morreu na cruz. Né? Eles pensavam, para nos salvar. Daí dava aquelas respostas generalizadas. Mas para nos salvar de quê? Nos salvar do diabo. Então quer dizer que o diabo ele tem um poder enorme e Jesus então teve que morrer para nos libertar. E poucos ali sabiam explicar que nós somos salvos de Deus, por Deus e para Deus. Poucos sabiam explicar isso. Então nós precisamos, irmãos, entender que começa o defeito já na nossa compreensão. E não sabendo isso, não sabendo a mensagem básica do Evangelho, né, é consequentemente que poucos saberão passar para frente. Mas enfim, nós precisamos aprender muito mais sobre a nossa missão, sobre o evangelizar. O que é evangelizar? E a gente precisa entender bem claramente isso, que não é uma opção, tá? Nós precisamos evangelizar, precisamos compreender o que é evangelizar e entender que isso não é uma opção, é um mandamento. Não tem como um cristão verdadeiro não evangelizar. Não é algo para alguns fazer, mas é algo para todos. E evangelizar, então, como eu falei, vai muito além de falar, de distribuir folheto. Evangelizar envolve discipular, ou seja, fazer discípulos. Né? Nós temos aqui em Blumenau focado bastante nisso. Né? Hoje tem um pastor de discipulado, nós temos tido, né, momentos de seminários sobre discipulado, para que as pessoas entendam isso. Né? Jesus, quando ele fez a grande comissão, que depois, infelizmente, no decorrer da história, o termo evangelizar fica muito limitado a apenas falar a respeito de Cristo. Né? Mas na grande comissão fica bem claro que é levar as boas novas, né? E as pessoas que entenderem, aceitarem, nós precisamos levar elas ao discipulado, ou seja, é um processo. A evangelização, ela é um processo, e nós temos sido expert. Quando eu falo nós, estou falando nós assembleianos, estou falando eu, Lediel. Nós temos sido expert em ganhar pessoas para Cristo, em falar deste Jesus maravilhoso que salva, que liberta, que é o sentido da vida. Ou seja, nós temos sido expert em dar o primeiro passo da evangelização, o primeiro passo do cumprimento dessa missão que o Senhor nos comissionou, mas também nós paramos por aí. Achamos que a pessoa agora está vindo na igreja, ok, quando precisa do processo do discipulado. É a mesma coisa, e isso pode assustar. Uma ilustração, uma mulher grávida que ganha um neném. Você imagina isso, uma mulher grávida que ganha um neném. Está lá na maternidade, né, ganhou o neném, feliz da vida, só que ela agora pega, vai para casa e deixa o neném lá. Né, sem cuidado, sem o mamar, sem a alimentação básica, sem o carinho necessário. Quando nós, ganhamos alguém para Jesus, quando uma pessoa, através das nossas atitudes, aceita Jesus, dá esse primeiro passo de fé, e nós não damos um acompanhamento, não damos um discipulado, pensando que isso é apenas a responsabilidade do pastor. Eu ganhei, agora o pastor que se vira. Nós estamos abandonando recém-nascidos espirituais. Porque evangelizar é um processo. É um processo, e Deus conta com cada um de nós, para que nós venhamos realmente fazer discípulos e mostrar como é que dá os primeiros passos da fé, mostrar como é que faz para nós realmente seguirmos a Jesus e andarmos como Jesus andaria. E que, oxalá, todos nós possamos dizer como o próprio apóstolo Paulo, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o grande objetivo do discipulado. É claro que, infelizmente, muitos que não passam por esse processo real de conversão, achando que evangelizar é distribuir folheto, achando que evangelizar é apenas fazer a pessoa dizer sim na hora do apelo, a gente tem visto muita gente aprender coisas erradas dentro da igreja, e que a gente não seja esse reprodutor de discípulos medíocres e errados. A gente precisa levar as pessoas a entenderem que o maior tesouro da vida é Cristo, e elas lutarem para servir a Cristo, imitar a Cristo e viver conforme os ensinamentos do Senhor. E daí Jesus, depois de falar, olha,
fazei discípulos, ele diz, batizando-os, ou seja, levem eles a morrer para o mundo, né, e a mostrar publicamente que eles estão dispostos a me seguir, e o mais difícil aqui que eu acho, ensinando-os a obedecer os meus ensinamentos, ou o que eu lhes ordenei. Irmãos, a gente não gosta muito dessa palavra, ensinar, porque ensinar dá trabalho. Ensinar dá trabalho. Evangelizar, na nossa concepção assembleiana, né, é mais fácil, porque eu fiz, né, entreguei folheto, falei de Jesus para aquele, ou seja, Jesus já cumpria a minha parte da grande comissão. Tá? Minha consciência agora está aliviada. Agora, o ensinar, irmão, requer renúncia, porque eu vou ter que abrir mão do meu tempo, eu vou ter que abrir mão de meus recursos para estar ensinando alguém. Só que a gente precisa ter a noção, justamente, que é isso aqui que faz toda a diferença. Eu gosto de Jesus porque ele era muito sábio nas suas colocações. Quando ele diz que nós somos sal e luz, ele queria mostrar justamente a realidade, de comparação, que são duas coisas que só faz sentido se são gastas. Ou seja, gente, vocês precisam se gastar na minha obra. Vocês precisam se gastar no meu reino. E o ensinar, irmãos, exige isso de nós. Que nós venhamos nos gastar para a vida do outro. Eu, como pai, procuro ensinar os meus filhos. E isso exige tempo. Isso exige renúncia. E assim por diante. Então, irmãos, nós precisamos justamente isso. Entender que a grande comissão é falar, é mostrar qual o caminho verdadeiro, é mostrar quais são as boas novas, mas a partir daí, discipular, levar ao batismo e ter um processo de ensino com essa pessoa. E eu pergunto para vocês, essa grande comissão, esse evangelizar, esse levar as pessoas a desfrutarem do evangelho, pode ser feito num processo curto? Não pode, meus irmãos. Isso aqui exige tempo. Eu não estou dizendo que nós não devemos, poxa, se eu vou para um lugar que eu não posso ficar lá, e fazer discípulos e assim discipular e ensinar. Eu vou parar de falar de Jesus? Não, claro que não. Mas eu tenho que ter preocupações de deixar pessoas para dar continuidade. E aonde eu habito, eu preciso desempenhar isso aqui, porque isso aqui é o processo completo. E é isso aqui que gera cristãos saudáveis e faz a igreja literalmente crescer. Irmãos, Jesus, ele nos ensina algo muito importante. Se você não conseguir pegar nada da minha mensagem, pelo menos fica com isso aqui, que é o modelo de Jesus. Jesus sabia que era um processo gradual, que não era algo da noite para o dia. Por isso, o que ele fez? Jesus escolheu 12. Jesus escolheu 12 para segui-los. Jesus escolheu 12. Jesus falava para as massas, Jesus falava para multidões, para milhares. Só que Jesus escolheu 12. Vocês 12, vocês vêm aqui. Eu quero que vocês aprendam comigo. E vocês vão ser discípulos que vão fazer outros discípulos. Aqui está a chave que todo cristão precisa entender sobre evangelismo. E aqui está a chave do crescimento do reino de Deus. Ou seja, não é apenas fazer discípulos, mas é fazer discípulos que sabem fazer discípulos. Porque se eu escolho 12, ou 10, ou 5, e falo para esses 5, olha, vocês vão e façam outros 5 discípulos. Eles vão e faz mais 5. Cada um dos 5 que eles vão fazer, vai fazer mais 5 cada. Ou seja, vai se multiplicando de uma maneira enorme. Até as coisas negativas, grupos negativos entenderam esse processo de Jesus. Você tem aí as famosas pirâmides comerciais, claro que com uma visão totalmente diferenciada, mas consegue outro, e aquele consegue mais 2, aquele consegue outros 2, então já são 4, e assim vai se multiplicando. Quando você vê, são milhares, milhões. Foi o que Jesus nos ensinou. Não que nós não devemos fazer esse evangelismo de massa, nós temos visto grandes evangelistas de massa, mas o processo saudável é esse aqui que Jesus nos ensinou. Então, o desafio de compreender, nesse primeiro ponto, qual é a nossa missão, que a gente vem entender justamente isso. É um processo gradual, e eu preciso,
me envolver com a igreja de Cristo dessa forma. Que você, meu irmão, escolha 10 pessoas para você realmente estar acompanhando durante toda a sua vida. Ou seja, ganhe pessoas, mas se você conseguir deixar 10 discípulos na terra, que entenderam que ser um cristão precisam fazer outros 10 discípulos, você já vai fazer uma grande diferença no reino de Deus. Entenda essa verdade. Nós precisamos reaprender a isso, a evangelizar. Então, o primeiro ponto, meus irmãos, vamos refletir sobre a nossa missão e compreendê-la melhor. Segundo ponto, nós precisamos saber que para cumprir a missão, essa missão que é desafiadora, é necessário ter um encontro com Cristo ressurreto. Tá? Eu coloquei aqui o desafio. O desafio é fazer discípulos. E parece que o coração das pessoas está cada vez mais duro. Cada vez parece que as pessoas se renderem a Cristo tem sido mais difícil. Ou seja, é um grande desafio. Não discordo de quem fala isso. Mas, a partir do momento que nós temos esse encontro com o Cristo ressurreto, aí nós temos muito mais possibilidade. Nós entendemos qual é a nossa parte, qual é a parte de Deus, do Espírito Santo, só que tudo o que eu vou falar, tudo o que eu vou tentar passar para as outras pessoas, tudo que eu vou tentar ensinar, é muito mais fácil quando sai de dentro para fora, quando sai do coração, quando é o processo natural. Nós vimos ali, justamente, quando Jesus apareceu para os discípulos, o evangelista Mateus ele faz uma observação fantástica. Estavam lá os discípulos e, com certeza, não apenas os 12, estavam outros seguidores de Jesus. E a gente vê justamente a frase: uns acreditaram que era Jesus, outros não acreditaram. Ali diante deles estava aquele que venceu a morte, estava ali diante deles, e muitos não acreditaram. Isso aqui, irmãos, é a chave de tudo. Quando eu tenho uma experiência pessoal com esse Cristo, quando eu sei que Ele é real, quando eu sei que Ele realmente é o remissor da humanidade, que Ele é o nosso Salvador, aí o processo é diferente. É a grande diferença entre fã de Cristo e testemunha de Cristo. Hoje nós temos tido muitos fãs de Cristo, admiradores de Jesus. Uau, Jesus era o cara. E se a gente refletir sobre a raiz disso, já falei uma vez, fã vem da palavra fantasia. Ou seja, Jesus é o objeto das minhas fantasias, Jesus é o meu objeto de desejo. É aquele que supre só os meus desejos. E quando a gente olha a teologia brasileira hoje, é justamente isso. Muitos fãs de Jesus. Jesus é aquele que vem suprir as suas necessidades, realizar os seus desejos. Jesus é aquele que me dá um carro novo, uma casa nova. Jesus é aquele que tira todas as minhas doenças e coloca dinheiro no meu bolso. E ponto final. Não que Jesus não possa fazer milagres financeiros em todas as áreas, pode. Mas há uma grande diferença entre ser fã de Jesus e ser testemunha. Testemunha, já falei para os irmãos, testemunha, a raiz da palavra, quer dizer mártir. Ou seja, uma pessoa que tem uma experiência com Cristo, que conhece essa mensagem, conhece essa verdade, está disposto, se preciso for, a abrir mão da sua própria vida, por causa dessa verdade. Isso é ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Isso é ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Isso é o que o Senhor espera de cada um de nós. Testemunhas. E daí a gente olha para a realidade dos próprios discípulos, os 11 apóstolos que sobraram lá. Você vai ver que todos eles, com exceção do João, eles não se tornaram mártires. Eles foram testemunhas até o fim, sofreram, apanharam, foram perseguidos e todos eles tiveram orgulho, o prazer de morrer por Cristo, sabendo justamente que Ele era a verdade. E daí, claro, irmãos, nós percebemos por que foi tão rápido e com qualidade o crescimento da igreja primitiva. Eram homens e mulheres que conheciam realmente o Senhor, tinham experiências com esse Cristo ressurreto.
E é nesse encontro com Cristo, meus irmãos, que nós nos tornamos mensageiros dele. Não tem como eu ter uma experiência com Jesus, eu sentir a paz que Ele pode dar, eu ter a minha vida restaurada, eu ter acesso a Deus através de Cristo e ficar de boca calada. E cruzar meus braços sem que outras pessoas venham ter conhecimento dessa verdade. Tinha um teólogo que falava, um cristão que não evangeliza, ele se enquadra entre as pessoas mais egoístas do mundo. Porque nós temos a solução e não passamos para frente. Quando eu olho o próprio exemplo da mulher samaritana, que encontrou-se com Jesus lá no poço, e o diálogo vai, o diálogo vem, Jesus fala coisas pessoais da vida dela, ela vê que diante dela estava o Messias, o que ela faz? Ela já corre para dentro da sua aldeia, mesmo sendo difamada pelas pessoas de lá, mesmo sabendo que muitas pessoas não gostavam dela, ela corre para dentro da sua aldeia e diz, olha, eu encontrei um homem que falou coisas fantásticas para mim, que só eu sabia. Quem sabe ele não é o Messias? Vamos lá ver? Ou seja, é um processo natural. É um processo natural. Por exemplo, uma mulher que está passando no shopping, vê lá uma loja que ela gosta, uma liquidação de 95%. Ela vai pirar. O que ela vai fazer? Pegar o celular e ligar para todas as amigas dela, para a família dela. Corre aqui, corre aqui que está uma liquidação louca, maravilhosa, vem comprar. Porque é um processo natural. Acha uma coisa boa, acha uma coisa de valor, o que eu quero? Compartilhar com as pessoas que eu amo. E nós falamos semana passada sobre amor. Amor precisa ser com todos. Agora, quando eu acho Cristo, esse tesouro maior do que qualquer coisa que há no mundo, aquilo que traz paz para a minha vida, aquilo que me completa, não tem como a minha vida não ser para divulgar o nome dele e tentar fazer que outras pessoas conheçam esse Senhor. Irmãos, essa é uma tarefa que é colocada para todos nós, cristãos verdadeiros, e não tem como transferir para outras pessoas, nem os anjos podem. Deus escolheu a sua igreja, e isso tem dado certo, mas como é necessário que cada um de nós venhamos aprender mais sobre esse assunto, e termos a cada dia a experiência tal com Cristo, que nós não venhamos nos contentar com a mediocridade espiritual, que não venhamos contentar com as nossas limitações, que não venhamos contentar com o nosso mundinho. Como eu falei, irmãos, a gente hoje, infelizmente, temos nos preocupado muito com nossa reputação. Meu Deus, mas se eu falar de Jesus para essa pessoa, se eu fizer essa loucura e assim por diante, o que vão pensar de mim? Meus irmãos, eu já falei para vocês, lembrem-se que testemunha de Cristo não tem mais reputação pessoal. Você abriu mão da tua reputação. Você vai ser xingado, você vai ser maltratado, você vai ser difamado, mas faça o que Cristo ensina, viva para Cristo, que esse é o sentido da vida. Não se preocupe com a tua reputação diante dos homens, se a tua reputação com Deus está nota 10. Infelizmente, nós temos invertido a ordem de prioridade de reputação, nos preocupamos muito com a reputação perante os homens, e ficamos aquém, ficamos em déficit com a nossa reputação diante de Deus. Irmãos, não tem como ser um cristão verdadeiro e não mergulhar na tarefa do evangelismo. Eu gosto muito, lá do capítulo 8 de Atos. O capítulo 8 de Atos vai falar sobre a história de Estevão. Estevão mostrou ser um apóstolo fantástico. E Jesus, lá em Atos 1, como nós lemos, ele tinha falado, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Chegou até no capítulo 8 e a gente vê que os discípulos não tinham saído de Jerusalém. E Deus levanta Estevão com toda a convicção,
não preocupado com a sua reputação, nem com o seu bem-estar físico, que ele queria propagar a mensagem de Cristo. Os fariseus proibindo, não fala, levaram ele fez um discurso maravilhoso, mostrou o conhecimento de Deus e foi apedrejado. Né? Daí lá no capítulo 8 vai dizer assim, e Paulo consentia com isso. Né? E em seguida, que fala que Saulo, né? Ainda Saulo consentia com isso, vai falar, e a partir dali desencadeou-se grande perseguição aos cristãos, ficando em Jerusalém apenas os apóstolos. Ou seja, os 11 apóstolos ficaram em Jerusalém. Os outros cristãos saíram de Jerusalém. E logo depois você vai ver justamente essa realidade. Né? O evangelho se propagou-se fora de Jerusalém de uma maneira absurda. Não pelos apóstolos, por outros cristãos. Né? Isso deixa claro, irmãos, para a gente, depois faça uma releitura de Atos 8, deixa claro para a gente que evangelizar não é apenas uma prioridade para pastor, para presbítero, para diácono, para missionária, para líder de círculo de oração, não. Irmãos, evangelizar é para todos, mas nós precisamos parar de criar bloqueio nessa questão. Ai, mas eu não conheço muito de Bíblia, né? Poxa, eu nem fiz curso de teologia, mas eu sou envergonhado. Irmãos, quando Jesus expulsa os demônios lá do Gadareno, né? E o gadareno, aquele endemoniado, chega para Jesus e diz, Jesus, por favor, deixa eu ir contigo. Ou seja, né? Ele provavelmente queria aprender mais de Jesus. Jesus fala algo bem simples para ele, vá para casa, para a sua família, e anuncie tudo quanto eu fiz por você e como eu tive misericórdia de você. Jesus falou isso. Né? Vai e evangelize. Com certeza, esse homem não parou de buscar mais conhecimento a respeito de Cristo e mais experiências com esse Deus verdadeiro. Mas a partir do momento que ele foi liberto por Cristo, a partir do momento que ele foi resgatado, foi redimido, teve seus pecados perdoados, a partir dali ele já estava apto a fazer algo para o reino de Deus. Ou seja, irmãos, nós precisamos parar de arrumar justificativa. Todos que têm um real encontro com esse Cristo ressurreto se tornam evangelistas. Então, a primeira coisa, irmãos, não esqueça, entenda o que é evangelizar. Não é apenas falar, mas nós precisamos ensinar, discipular, levar ao batismo e dar um acompanhamento. Segunda coisa, é só capaz de realizar esse mandamento quem tem uma experiência com Cristo todo dia. E isso, claro, isso depende de mim e de você, de nós não sermos preguiçosos espiritualmente. Isso depende de nós estarmos todo dia em conexão com Deus. Quanto mais perto eu estiver com Deus, mais eu vou fazer para o reino dele. Quanto mais longe eu estiver de Deus, quanto mais a quem tiver meu relacionamento com Deus, menos eu vou fazer para o reino dele. E a terceira coisa também importante, nós precisamos saber utilizar os métodos sem alterar a mensagem. Isso aqui é algo muito importante para os nossos dias, meus irmãos. Nós não podemos o quê? Dogmatizar os métodos e relativizar a mensagem. Isso está errado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, meu irmão, que a mensagem nunca muda. A mensagem do Evangelho nunca muda. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E não tem outro caminho que nos leva a Deus. Essa é a mensagem. Isso eu não posso abrir mão. Isso eu não posso relativizar para tentar, né, trazer outras pessoas para o Evangelho. Quinta passada eu fui fazer um casamento e daí eu na mesa estava conversando com um dos convidados. Ele era espírita e ele, né, eu não sei como entramos no assunto religião e ele veio, né, porque eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquele outro, né. Falei, olha, respeito a tua opinião, mas eu não posso concordar contigo. Para mim, a verdade é Jesus. E não tem outro caminho que nos leva a Deus. É Ele. Eu acho que o rapaz ficou um pouco chocado assim, cara, né, com a convicção. Mas é isso, irmãos. Eu não posso negociar essa mensagem. O que eu posso mudar e não posso dogmatizar é os métodos que eu uso para conseguir que as pessoas venham a Cristo. Mas a mensagem, ela sempre será única.
E aqui eu chamo a atenção de vocês justamente por isso. No Brasil nós temos tido tantos falsos cristãos porque relativizaram a mensagem, relativizaram o evangelho, dizendo que um Deus é apenas um Deus que prospera, é um Deus que quer você bem, é um Deus que não vai te fazer sofrer, é um Deus que vai fazer todos os seus dias você serem felizes, é um Deus que sempre vai colocar dinheiro no teu bolso. Isso é relativizar a mensagem, isso não é evangelho. A promessa de Cristo é nos reconciliar com Deus e aí trazer o sentido real para a vida. Nós não podemos relativizar a mensagem. E nós temos tido um cristianismo, fraco no Brasil, capenga, porque tem muita gente aceitando um Deus que não é o Deus do Evangelho, aceitando um Cristo que não é um Cristo do Evangelho. O Cristo do Evangelho, ele te convida a abrir mão da sua própria vida, convida você a negar-se a si mesmo, a tomar uma cruz, ou seja, não vai ser algo fácil, vai ser difícil, vai ser labutoso, mas ele nos oferece uma vida abundância. E vida em abundância não é prosperidade segundo o mundo. Vida em abundância é paz com Deus. É paz com Deus. E isso dá um sentido real para todo o resto da vida. Então, meus irmãos, na nossa propagação do Evangelho, cuida para não relativizar a mensagem. A mensagem ela é única, verdadeira, eficaz. E se Cristo não voltar daqui 1000 anos, ela continuará sendo a mesma. Se Cristo não vier daqui 10.000 anos, lá na frente, ele vai continuar sendo o caminho, a verdade, a vida, e não tem outro. Ele é o caminho. Agora, os métodos, quando nós falamos de métodos, daí sim, os métodos nós podemos ajustar de acordo com as circunstâncias. Foi o que Paulo colocou lá em 1 Coríntios capítulo 9. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Paulo, ele estava dizendo justamente, olha, tem pessoas que não conhecem muito de Deus, de teologia, de Antigo Testamento. Para isso eu vou me fazer ignorante e falar na mesma linguagem deles, para que eles entendam a essência do Evangelho. Eu vou me ajustar conforme a realidade da pessoa, não vou negociar o Evangelho. Vou manter a mensagem, vou apenas ajustar. E aí sim, irmãos, os métodos variam. Antigamente, se a gente olhar para a história da Assembleia de Deus, e ouvir muito disso, era normal colocar uma corneta num carro, parecendo o carro lá da pamonha, e sair pela rua, convidando para um evangelismo na praça, falando de Jesus, e dava resultado. Agora, coloca aí uma corneta no seu carro e saia falando. Você não vai ter muito resultado hoje em Blumenau. Em outras cidades, talvez, está falando com o missionário, está lá na Paraíba, ele diz que na cidade dele, ele fala lá na corneta que tem na igreja, e as pessoas vêm e tal. É uma realidade diferente. Isso é o método. Isso nós podemos ajustar. Por exemplo, hoje nós temos tido muito problema com a questão do som. Se você for fazer um culto ao ar livre, é complicado, porque tem um monte de requisitos, um monte de regra, tem horário, tem decibéis para medir lá a altura do som, ou seja, é algo que a gente tem que repensar o método, mas que nós não podemos fazer é parar. Hoje, meus irmãos, nós podemos usar a internet, não apenas isso, mas usar a internet. Nossa igreja que tem usado a internet para evangelizar. Nós temos usado as filmagens aí, nós temos alcançado, meus irmãos, pessoas de todos os países do mundo. Todos os países do mundo. Nós recebemos e-mail de todos os lugares do mundo. O nosso canal no YouTube, que a gente começou há uns 4 anos, já alcançou mais de 3.200.000 pessoas. Ou seja, é muita coisa, a mensagem foi. Hoje, principalmente nos países onde está a Sharia, a lei muçulmana que eles bloqueiam, impede mesmo do evangelho entrar, tem muito hacker, cristão, hacker cristão que consegue mandar mensagens, vídeos, conteúdos, bíblias virtuais para as pessoas nesses países. A internet está sendo muito usada para isso.
O Facebook pode ser usado também. A gente não pode ficar limitado a ele, mas o Facebook deve ser. Na verdade, toda a nossa vida, meus irmãos, seja Facebook, seja nas minhas palavras, seja no meu trabalho, tudo precisa, ser objetos e coisas, ações que eu uso para levar as pessoas a Cristo. O nosso objetivo de vida é isso. Então, nós precisamos usar todos os métodos possíveis, seja SMS, seja televisão, seja internet, seja outdoor, seja o que for. Agora, a gente não pode esquecer de 2 métodos que têm funcionado desde sempre, desde o início, que é o corpo a corpo, que é o tete a tete, face a face, olho no olho. Irmãos, nós precisamos usar muito mais isso, porque quando eu estou olho no olho, há muito mais confiança naquilo que eu falo. E o resultado é diferente. Nós precisamos evangelizar muito mais corpo a corpo, olho no olho, falar do amor de Cristo, mostrar o agir de Cristo em nossa vida. Como diz o Paulinho, coloca a mão no diafragma. Só que o diafragma é aqui, mas as pessoas colocam a mão aqui porque ele diz, o que você vê é muito mais alto, fala mais alto do que aquilo que você fala. Ou seja, a gente precisa evangelizar acompanhado de atitudes, mostrando o que o Senhor fez na minha vida, na minha família, como Ele mudou o meu comportamento, a minha maneira de agir, de pensar. Esse é o evangelismo natural. Ou seja, eu fui impactado de uma maneira tão grande na minha vida, que não tem como as minhas atitudes sair diferente disso. Esse é o objetivo do evangelismo. E assim ele deve ser feito. Irmãos, então não esqueça, o corpo a corpo, ele ainda continua sendo uma das maneiras mais eficazes de se evangelizar. Eu lembro da história do próprio chamado dos discípulos. Você vai ver Filipe chamando Natanael, vem ver. Vem ver porque esse ali é o Messias. E a gente sabe então que Natanael se torna um seguidor, um discípulo de Cristo. Meus irmãos, e um outro método também que sempre tem funcionado, é você convidar as pessoas para virem à casa de Deus. A igreja primitiva, eles já faziam muito isso. Vem participar de uma reunião conosco, na nossa casa, às vezes era até nas catacumbas, quando, no tempo das grandes perseguições, dos 300 primeiros anos da igreja. Então, meus irmãos, a gente precisa sempre estar evangelizando. E eu concluo nessa reflexão, porque o tempo voou, tinha algumas outras coisas para falar, mas o tempo voou. Eu concluo lembrando, meus irmãos, as palavras de Cristo. Olha, grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Ou seja, poucos são aqueles que entendem a necessidade do trabalho. Tem uma frase de um teólogo que ele dizia, olha, quem não é um agente missionário é um campo missionário. Ou seja, não tem como você ser um cristão verdadeiro e não ser um evangelista. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Forte, Mas é justamente isso, meus irmãos. Não tem como você ser um cristão verdadeiro e não entender que você é um embaixador do reino de Deus. Embaixador é um representante de Cristo aqui na terra. Você está representando Cristo na tua família, nos teus parentes. Você está representando Cristo no trânsito, na tua empresa, na faculdade, na escola, aonde você está. Nós precisamos ser isso, irmãos, embaixadores. Na verdade, meus irmãos, a nossa vida, a partir do momento que eu encontro Cristo, é justamente adorar, manter a minha ligação com Ele, bendizer o nome dEle e levar pessoas a Ele. Os nossos objetivos de vida não podem ir muito longe disso. Como eu falei domingo passado, é amar a Deus acima de todas as coisas, consequentemente, amar o próximo como a mim mesmo. E a palavra da semana passada foi um pouco durinha, falando de amor, e eu pergunto, existe maior expressão de amor do que levar uma pessoa a Cristo? Irmãos, você pode fazer tudo o que o amor exige que a gente venha fazer. Abraçar, beijar, alimentar, cuidar, zelar. Mas se aquela pessoa não tiver uma experiência com Deus e se render a Cristo, ela vai para o inferno.
Então, a maior expressão de amor, irmãos, é evangelizar. E eu finalizo com a frase de um profeta da Bíblia, Isaías 52:7, que ele diz: como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz e trazem boas notícias, que proclamam a salvação. E o Salmo 126:6 diz: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Ou seja, uma coisa complementando outra. É um processo natural que eu preciso levar para os outros a desfrutarem dessa grande satisfação que é estar reconectado a Deus, no sentido da vida, e automaticamente o Senhor me renova, automaticamente o Senhor traz paz ao meu coração, traz alegria, me faz jubilar, quando eu consigo realmente cumprir o que Ele me incumbiu. Vamos colocar em pé, meus irmãos, e nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer oração em grupos, nós vamos fazer 5 minutos de oração. Eu quero que você se agrupe aí com 6 pessoas, que está mais perto de você, 5, 6, 7 pessoas, façam círculos. E nós vamos estar orando para quê? Para que Deus nos capacite a cada dia mais a sermos transmissores eficazes da sua mensagem, da sua palavra. O pastor Jefferson estará orando nesses 3 minutos. Eu quero que você sinta-se impactado pelo Senhor para ser melhor evangelista. Oremos ao Senhor. Oh, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua voz o nosso coração estremece, Senhor. Tua palavra mais uma vez vem nos confrontando, vem nos alertando sobre o nosso dever. O dever da igreja de fazer sempre um pouco mais, de evangelizar. Ó Senhor, desperta-nos através desta mensagem para recomeçar a fazer, Senhor, um pouco mais, para tomar a frente, Deus, e ser o exemplo para todas as pessoas que precisam de um incentivo, de um exemplo para dar continuidade neste trabalho de desenvolvimento da igreja, da evangelização mundial. Que não venhamos, Senhor, cair num comodismo, porque estamos na era da pós-modernidade, por causa das tecnologias e dos métodos modernos que nós temos, por causa da mídia e por causa de tantas coisas que nos dispomos hoje. Que não venhamos a nos apegar a isso e achar que a igreja já cresceu o que tinha que crescer e não tem mais nada para fazer. Senhor, sempre haverá alguma coisa a mais para a gente fazer. Sempre haverá uma pessoa a mais para a gente alcançar. Se acabamos de discipular alguém, já há uma outra pessoa que precisa do discipulado, que precisa te conhecer, que precisa da revelação, Senhor, completa do Senhor Jesus Cristo. E somos nós que temos esta grande missão, este grande dever de evangelizar. Senhor, ajuda-nos a cumprir o ID de Jesus. Ajuda-nos a colocar isso em prática. Ajuda a igreja a se despertar, a se levantar como uma voz profética nesta última hora. Senhor, que a igreja de Blumenau possa continuar a desenvolver os seus projetos de evangelismo, a continuar, Senhor, a desenvolver os seus projetos, ó Deus, e que haja êxito, que tenhamos êxito, Senhor, no evangelismo pessoal, no discipulado, que venhamos a fazer discípulos com eficácia, que a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra tenha êxito, ó Deus maravilhoso. Queremos alcançar toda esta cidade, queremos alcançar cada um dos bairros, queremos alcançar cada uma das famílias, Senhor, queremos alcançar o estado de Santa Catarina, o Brasil, e queremos, meu Senhor, fazer isto com a Tua palavra, levar o Senhor para estas milhares e milhares de pessoas, que possam Te conhecer e Te adorar de verdade, que assim como conhecemos o Senhor Jesus, tivemos uma experiência pessoal com Cristo, que todas estas pessoas, também através de nós,
possam experimentar, ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Oh, em nome de Jesus. Amém. Amém.